do desenvolvimento nacional sustentável, ele na verdade é um desdobramento do princípio da proposta mais vantajosa. Que uma proposta que melhor atenda aos interesses da administração, depois dessa alteração de 2010 e 866, ela deveria passar a ter esse novo contexto de qualidade, de preço justo e também de ambientalmente correto. Mas é só uma questão doutrinária, assim, mais de posicionamento filosófico, isso não tem nenhuma implicação. A questão mesmo é que atualmente o procedimento licitatório, de forma geral, se presta a fomentar o desenvolvimento nacional sustentável. Esse decreto aqui, o 7746, é um decreto federal que regulamenta o artigo 3º, especificamente o princípio, a finalidade do desenvolvimento nacional sustentável do artigo 3º, do novo artigo 3º do 866. Ele traz critérios de sustentabilidade, práticas e diretrizes de sustentabilidade. Ele vai versar também sobre o menor impacto sobre os recursos naturais, como flora, fauna, ar, solo e água, preferência para materiais, tecnologias, matérias-primas de origem local, é possível dar essa preferência, mas é necessário um estudo muito abrangente para de fato comprovar que aquela produção local alcança todos os benefícios para que nós possamos conceder uma primazia dessa proposta oriunda de uma empresa local em detrimento de outras. Isso é possível. Um caso muito interessante de discussão dessa questão da preferência local foi no âmbito do TCU, um determinado ministério pretendia contratar 14 máquinas pesadas e inseriu como critério de habilitação no edital que fosse de fabricação nacional. Máquinas pesadas de fabricação nacional. E o TCU não permitiu. E o órgão veio aos autos, justificando, trazendo dados de que existem vários produtos, várias máquinas pesadas que são produzidos na China, na Coreia e que não tem uma qualidade mínima, não tem peça, não tem suporte, quebra fácil e eles acabam tendo mais prejuízo do que benefícios. Esse foi o argumento principal e por esse motivo que estava restringindo para a fabricação nacional. O TCU ainda assim não admitiu, não assim, por esse argumento. Disse que é possível colocar no edital uma restrição dessa magnitude, restringir para a fabricação nacional. É possível? Sim, em tese é possível. Agora, é preciso que haja um estudo muito profundo, muito abrangente, para que comprove taxativamente, objetivamente, as vantagens daquela restrição. E que é um estudo tão assim, abrangente
abrangente que precisa de fato concluir que somente as máquinas de fabricação nacional são capazes de atender a necessidade pública. Precisa ser um estudo que conclui isso. E aí, então, é possível. Essa exigência ou qualquer outra de natureza tão restritiva e passiva. Maior eficiência na utilização de recursos naturais, como água e energia. São diretrizes para que essa melhor utilização seja entendida não somente nas contratações públicas, como também seja uma prática internamente, em contexto doméstico do próprio órgão. Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local. É possível que nos contratos de terceirização de mão de obra, de prestação de serviço, é possível que haja uma obrigação contratual imposta pela administração, que a empresa ganhadora da licitação, ela comprove a função social dela ali naquele contexto e até mesmo contratando mão de obra local. Isso também é bastante delicado, precisa haver uma certa flexibilização de índices, de taxas para isso. Tem que ser admitida para a empresa a possibilidade de ela justificar o não atendimento dessa cláusula. Ela não pode prejudicar a qualidade eficiente da prestação do serviço ou até mesmo a impossibilidade de prestar o serviço para atender essa condição. A boa prestação do serviço é sempre uma máxima e ela vai se sobrepor a qualquer outra finalidade ou interesse subsidiário da licitação daquele contrato. Então, o privilégio à mão de obra local é permitido, tem inclusive no decreto federal, é permitido, mas com algumas balizas, né? E esse acaba sendo, esses limites que acaba sendo o campo de atuação nosso, no final de contas. É aí que a gente vai construir paradigmas e parâmetros para que a administração obedeça e, ao mesmo tempo que atinja esses princípios, também não prejudique, não entre em conflito com o princípio da eficiência. Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra. Isso nasceu lá no RDC. O RDC ele traz essa possibilidade da administração de analisar na composição de preços, na proposta, os aspectos de sustentabilidade da obra e da duração dos bens empregados, como um desdobramento do princípio da eficiência. E o decreto trouxe isso de forma a massificar esses critérios. Uso de inovações que reduzem a pressão sobre recursos naturais. São todas questões que a administração impõe ao prestador de serviços uma obrigação de observar quando da execução daquelas tarefas. Isso tem que ser bastante objetivo. Então, vai variar conforme cada caso concreto. Imaginemos uma empresa contratada para prestação de serviço de limpeza predial, que é um objeto extremamente comum a qualquer realidade pública, independentemente da vocação constitucional do órgão. O serviço de limpeza é um serviço, sim, para esse caso aqui, ele é um objeto coringa. Ele é fantástico, porque a gente pode adotar várias práticas dessas aqui num contrato desse. É possível exigir limites dos produtos que vão ser utilizados, produtos de limpeza, limite de grau de toxicidade, de reutilização, dosagens adequadas, a forma de descarte desses produtos, onde a empresa vai descartar a água que ela utiliza para limpar o ambiente, a procedência desses produtos, o tratamento de segurança que ela está dando para os seus empregados no manuseio desses produtos, que muitas vezes são produtos agressores da pele, dos olhos, né, da saúde como um todo. E é uma excelente oportunidade para que a administração, num serviço do dia a dia, implante de forma bastante produtiva esses critérios, que são muito mais abrangentes do que o ecossistema macro. Mas, muitas vezes, preservando a saúde daquele servente que está alocado naquela atividade, é possível dar plena vazão ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Práticas ambientalmente corretas.
e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras, como esse caso, por exemplo, dos produtos de limpeza. As máquinas que a empresa utiliza, uma enceradeira, um aspirador de pó, que tenha selo anti-ruído, ou que seja um ruído admissível para se trabalhar, ou de eficiência energética, de origem, de processo produtivo. Tudo isso é possível se manejar num contrato tão habitual, né, e tão presente no nosso dia a dia como um contrato de limpeza predial. E tantos outros que têm uma característica similar a essa, nós podemos e devemos exigir. Vejam que aqui, e a discussão, a polêmica quando se fala de desenvolvimento nacional sustentável, licitação e tal, é a possibilidade de restrição à competitividade ou de a disposição da administração em pagar mais caro por algo que tem o selo verde. E nesses exemplos aqui que eu citei rapidamente com vocês, eu não caio nem em uma e nem em outra situação. Eu não estou me exigindo competitividade, porque são práticas que a empresa vai passar a adotar depois de vencida a licitação, né? E também não estou admitindo a possibilidade de pagar um valor significativamente mais alto por essas práticas, porque são hábitos, são comportamentos, são formas de lidar melhor com os recursos que nem sempre implicam uma valoração tão significativa do valor. Produtos de limpeza no contrato de limpeza predial, os produtos utilizados na higienização, eles correspondem geralmente a um percentual muito pequeno do valor do contrato. Geralmente esses contratos, 95% dos valores são relacionados à mão de obra, custo de mão de obra, direto ou indiretamente, encargos sociais e tal. Produtos de limpeza geralmente é um custo bem mais tímido. Então, é possível, e é a parcela do contrato, da parte obrigacional do contrato, que mais pode ser potencialmente degradante ao meio ambiente. A parte menos economicamente significativa, como o produto de limpeza. E que pode degradar mais ainda, ou causar mais prejuízos aqui àquele ecossistema da contratação. Qual é o ecossistema da contratação? Os usuários, os servidores do órgão que estão aproveitando daquele serviço de limpeza, né? Um produto que não seja tóxico no momento de respirar, né? A questão de preservar melhor o azulejo, o piso do órgão, fazer um estudo, ou exigir que a empresa comprove que aquele produto que ela está utilizando não corrói o piso que está sendo ali utilizado. São todas práticas muito simples e que dão vazão plena a esses conceitos todos que nós estamos vendo, sem restringir a competitividade e sem também impactar o valor do contrato de forma insuportável. Também nós temos o RDC, citei aqui rapidamente ele tem um viés de impacto ambiental, mitigação e compensação, destinação dos resíduos e requisitos de sustentabilidade. Uma das suas diretrizes é buscar a maior vantagem para a administração, considerando inclusive benefício ambiental, inclusive os relativos à manutenção, desfazimento de bens e de resíduos. Imaginem uma obra pública licitada com base nessas diretrizes. Tanto de quantidade de resíduos e de transtorno ao meio ambiente que uma obra pode gerar. E uma forma da administração controlar, exercer o controle desses prejuízos seria uma forma, por meio do edital de licitação e de exigir isso na execução do contrato. A execução de uma obra, seja pública ou não, para aquela comunidade que está ali no entorno daquela execução, não sei quem já teve a infelicidade de estar nesse contexto, é terrível. É terrível a quantidade de poeira, de barulho, de tumulto, de transtorno que é gerado nessa situação. Então, e a administração pública precisa estar preocupada com isso. Isso é preservar um ecossistema adequadamente correto e equilibrado e entregar à sociedade. Também o RDC admite a certificação de qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sobre o aspecto ambiental. A questão aqui
aqui da certificação, e eu gostaria de aproveitar para falar sobre isso, é que é possível exigir certificação em licitações para concretizar a sustentabilidade ambiental? Sim, é possível. Porém, a administração deve deixar aberto a origem, a exigência de origem da certificação. Então, exigir ISO é possível? Não, não é possível. É possível exigir um certificado tal qual o ISO, mas que certifique as práticas idênticas àquelas que o ISO certifica. Então, é possível exigir desde que não direcione para um organismo, para uma origem específica de certificado. Nós tivemos aqui no nosso Tribunal de Contas uma licitação de pneus. Eu acredito que faz uns 2 anos que nós tivemos. E foi exigida uma certificação da empresa detentora do pregão eletrônico, e a empresa vencedora teria que mandar uma certificação, uma comprovação de que ela utiliza técnicas ambientalmente corretas no processo produtivo de pneus, desde a extração até o comprometimento com a logística reversa, que é o descarte do pneu. Mas não foi exigida uma origem específica do certificado. Foi citado lá um exemplo, um determinado ISO, poderia ser aquele ISO ou qualquer outro certificado, a empresa poderia fazer prova de que ela obedecia aquelas práticas, aqueles critérios. Então, isso está totalmente correto e atende plenamente o nosso princípio. Também a questão da remuneração variável do RDC vinculada ao desempenho da contratada, inclusive sobre aspectos de sustentabilidade ambiental. Ela pode incrementar a remuneração dela no contrato caso ela esteja disposta a atender esses requisitos. Custos indiretos relacionados ao impacto ambiental também com uma obrigatoriedade de que seja observado da composição do preço final da licitação. Na perspectiva de compras públicas, as compras sustentáveis são compreendidas como compras inteligentes. Por que são compreendidas como compras inteligentes? Porque elas reduzem os impactos ambientais, estimulam melhorias sociais e alcançam eficiência financeira. Aqui nós temos os 3 elementos da sustentabilidade ambiental, que nós vimos no comecinho da manhã. Nós temos aqui a ecologia, nós temos o aspecto social e o aspecto econômico por meio da eficiência. Se tornando mais eficiente, a administração também lhe proporciona economia. Economia financeira, economia de energia e economia de custo de oportunidade, sobre o que nós falávamos também mais cedo. Os pressupostos das compras sustentáveis e o mais forte, assim, o que todo mundo se lembra logo de plano ao falar desse assunto, é o poder de compra, poder de influenciar o mercado que dispõe a administração pública. No país como o Brasil, país de forte tendência à intensidade de políticas públicas, a administração pública é o maior comprador. Ela concentra em si, no seu CNPJ, vamos chamar assim, né, como um todo, o maior poder de compra que existe no mercado. Então, eu trouxe aqui um número para vocês, que em 2014, só os órgãos da Administração Pública Federal movimentaram mais de 62 bilhões de reais em compras públicas. 62 bilhões de reais somente no ano de 2014. Somadas essas administrações federal, estadual e municipal, estima-se que o Brasil destine aproximadamente de 8 a 16 do seu PIB em compras públicas. Não é da arrecadação, não é do orçamento geral dos órgãos, não. É do PIB, do conjunto de todas as riquezas geradas por todos os indivíduos, todas as pessoas físicas e jurídicas do país, de 8 a 16%. Daí a importância, o impacto do poder de compra. E o que fazer com esse poder de compra? Utilizá-lo de forma consciente, de forma a fomentar o mercado a se reposicionar, a se valer de uma consciência que antes era rejeitada, não era valorizada, uma consciência ambiental. Fomentar no mercado
Porque o mercado, ele é reativo. O que significa ele ser reativo? Ele responde às demandas do outro lado da mesa, que é o consumidor. Não tendo nenhuma demanda do mercado consumidor para produtos verdes, produtos de selo verde, dificilmente o mercado vai, por conta própria, inserir essa nova linha de produtos na prateleira. Então, a partir dessa premissa é que se trouxe ao poder público essa proatividade, essa iniciativa de ele próprio gerar isso. Às vezes admitindo até arcar um custo um pouco, e aí a gente precisa balizar isso bastante, um pouco mais alto, até que o mercado por si só responda naturalmente a essa demanda verde. E aí está o desafio de encontrar o quanto se está disposto a pagar a mais. Por isso, a fim de preservar a independência do poder público, para que ele também não se torne um refém de um mercado oligárquico, de poucas empresas que detenham essa habilidade de produção, né, de uma cadeia produtiva ecologicamente correta, e que explore isso a fim de oferir lucros irrazoáveis, inadmissíveis. Então essa é a preocupação. Consumidores institucionais devem agir de modo responsável devido à sua influência no mercado consumidor e na economia. Considerar o ciclo de vida nas decisões sobre compras de produtos e serviços, que é sobre o que nós já vimos falando há bastante tempo. Buscar soluções inteligentes e criativas, incentivando inovações tecnológicas e de serviços. Buscar incentivar isso não somente por meio do braço do poder público, que é dotado dessa missão institucional, constitucional, como o Sistema S, que é por si só um fomentador dessas práticas, mas o poder público consumidor de incentivar essa nova postura de mercado. Comprar somente o necessário. Muitas vezes a administração ela entra num looping, considera-se um looping. O que é o conceito de looping? É um movimento interno de um determinado sistema que funciona por si só e que é impossível sair de lá. É uma regra que existe depois que você entra numa determinada sistemática e que aquilo funciona por si só, independentemente da vontade de quem faz parte daquilo. Looping. Então, a contratação, por exemplo, de serviços de limpeza. Adoro serviços de limpeza e de vigilância porque eles são coringas, eles cabem na maior parte dos casos polêmicos desse assunto de compras públicas. Muitas vezes a administração, ela redimensiona o uso de um determinado espaço. Vamos imaginar aqui uma sala como essa, um andar aqui como esse do nosso Tribunal de Contas, em que uma nova diretriz da gestão do Tribunal de Contas resolve redimensionar o uso desse espaço para que ele fique de um uso mais exclusivo, mais restrito, um uso menos intenso, um calendário mais alargado do uso desse espaço, dessa parte do prédio. Com isso, olha, uma decisão da gestão de redimensionar o uso aqui de forma a torná-lo menos intenso, diminuir o uso desse espaço. Uma decisão da gestão que não reflete na forma de agir do setor de compras, que está acostumado a realizar o processo de contratação da empresa que faz a limpeza da forma do princípio mágico da administração, que é a síndrome de Gabriel. Sempre foi assim, então a gente vai continuar fazendo assim. Sempre foi assim, não tem por que mudar. Só que não considera que o uso desse espaço foi redimensionado. Com o redimensionamento para menor do uso desse espaço, o que vai acontecer com a demanda por limpeza desse espaço? Vai também retrair, concorda? Vai retrair. Então, isso é uma autorização, na verdade não é uma autorização, isso é uma obrigação da administração como um todo, de também repensar, de analisar o impacto daquela decisão da gestão e repensar o dimensionamento também do contrato de prestação de serviço de limpeza do tribunal como um todo. Mas isso, às vezes, não é feito. Muitas vezes o órgão investe em um sistema de vigilância por câmera.
em que é possível acessar cada metro quadrado do órgão em qualquer lugar do mundo, porque está tudo integrado, tudo online. A vigilância é impecável, mas continua investindo, já investiu uma cifra altíssima naquele sistema de vigilância integrado e monitoramento eletrônico, mas continua investindo a mesma cifra de sempre no serviço de vigilância presencial. Isso não é repensado. Entra no looping. Sempre foi assim, pega o processo anterior, vamos revisar agora para o próximo ano. Agir de forma sustentável também é se repensar a cada compra, a cada licitação, pensar se isso é de fato responsável, se isso está atendendo aquela finalidade. Qual é a finalidade desse contrato? Será que aquela finalidade não está sendo atendida por um outro ato de gestão? Será que eu preciso rever, reposicionar, redimensionar, buscar uma nova alternativa? Isso também é agir de forma sustentável. Essa é a preocupação com a finalidade do ato de gestão. Completamente necessário, exatamente isso. Objetivos: integrar critérios de sustentabilidade em todas as fases do processo de compras públicas para reduzir o impacto da produção e do consumo sobre a saúde humana e o meio ambiente. Aqui, a perspectiva externa à administração. Não somente a preocupação com a eficiência dos gastos públicos, porque o recurso que se economiza vai favorecer a coletividade num outro aspecto, que é sustentabilidade pura, mas também o pensamento na repercussão daquele serviço, daquele ato de gestão na sociedade. Garantir economias para a administração, uma perspectiva mais plana, né, mais imediata, mais palpável, essa aqui, que é certamente assegurada, garantida por essas práticas. Criar novos mercados para produtos sustentáveis, que é o que nós acabamos de falar aqui, fomentar a demanda do mercado para essa nova linha de fornecimento. Medidas simples para a redução de impactos. Aqui eu trago situações concretas e bastante simples que podem ser utilizadas no âmbito das mais diversas esferas da administração, como para dar concretude também a tudo que nós estamos vendo. No aspecto da comida, eles podem ser provenientes de agricultura orgânica, comunidade local, agricultura familiar, comidas da estação e época. Os municípios eles têm um poder de atuação muito forte nesse aspecto, nesse contexto, que é muito pouco utilizado. Já vi assim, em auditorias, inspeções em secretarias municipais de educação, que o cardápio da merenda escolar é inconcebível frente à realidade daquele município. Crianças comendo salsicha de cachorro-quente na merenda escolar, quando o município produz hortaliças, grãos, animais, alguns elementos de pecuária ali na agricultura local. Isso é totalmente desprestigiado, desconsiderado no momento de formulação do cardápio da merenda e, consequentemente, a licitação não se presta a esse nível. Então, são medidas simples que podem ser agregadas nesse contexto. Eletricidade, proveniente de fontes renováveis. Aqui é a forma mesmo de fonte energética, forma de captação. E aqui isso se aplica mais plenamente na construção e reforma dos prédios públicos. Transporte de baixa emissão, biocombustíveis, etanol, estímulo ao transporte coletivo. Esse aqui eu só me lembro desse estímulo ao transporte coletivo, eu só me lembro das medidas do governo federal recentes de redução do IPI para fomentar o consumo de automóveis, né, na crise do mercado que nós tivemos no ano passado. É uma contradição difícil de ser superada, né? Essa tônica geral, uníssona, de redução do consumo, de repensar e totalmente alinhada ao incentivo do transporte coletivo, com essa medida de fomento ao consumo de carne. Papel, reciclado, sem cloro e certificação FSC, que é uma certificação de origem do papel e de garantia de que
aquele processo produtivo obedeceu às técnicas ambientalmente corretas. Produtos eletrônicos energeticamente eficientes. Os critérios socioambientais contextualizados se relacionam à produção, ao consumo e ao descarte. São todas preocupações que devem ser manejadas no momento de elaborar a especificação técnica e de elaborar obrigação contratual para as licitantes, vencedores dos licitantes estaduais. Seu objetivo é reduzir os impactos que podem ser concretizados no processo interno de escolha do bem, das alternativas disponíveis para solucionar uma determinada necessidade, como também nas especificações técnicas daquele bem, na inserção de normatizações ambientais no edital, na execução contratual, como nós falávamos aqui do exemplo do contrato de limpeza predial, e na destinação dos resíduos sólidos e rejeitos, como também nós mencionamos aqui nesse contrato, e no contrato de obras também isso é bastante aplicado. Essa é a dinâmica do processo de contratação e as fases dele, onde se deve observar nossa nova finalidade, o desenvolvimento sustentável, desde o planejamento, que engloba uma especificação adequada do objeto, uma escolha da alternativa mais eficaz, um questionamento da dimensão daquele objeto que se está dando, tudo isso faz parte aqui do planejamento. A verificação da legislação ambiental adequada e aplicável àquele caso, julgamento objetivo e eficaz desse objeto, se contrata. E aqui se encaixa, por exemplo, a proibição de exigência de certificados específicos, mas a permissão para que, na verdade, um bom conselho até para que se exija esses certificados, mas de origens diversas. Na execução do contrato, que a administração, de fato, aqui as exigências, não só exigências do contrato, mas de fato o quê? A fiscalização. De nada adianta exigir o contrato se a administração não está disposta, não tem mecanismo nenhum para fiscalizar. E a destinação final dos resíduos decorrentes dessa contratação. No planejamento, é importante que na gênese de tudo, e aqui está sintetizando bem essa discussão mais aberta que nós tivemos, que o gestor se proponha a esses questionamentos. A contratação é realmente necessária daquela forma, naquele modelo? O contrato produzirá reais benefícios diretos e indiretos, intrínsecos e extrínsecos, que superam os custos diretos e indiretos? Ou é um custo consumível pela necessidade orgânica da administração que não vai agregar valor nenhum à sociedade? Isso é muito importante que os gestores estejam dispostos a se questionar. O administrador considerou, com o esmero de cálculo, a hipótese de resolver a demanda com medidas de racionalização ou com o emprego daquilo que se encontra disponível e ocioso? Será que a construção de mais estacionamentos, será que isso atende a esse princípio, esse conforto que se quer dar para os servidores? Isso vai ao encontro desses princípios? Ou não seria melhor incentivar outras práticas? Enfim, questionar. Mesmo que a resposta seja sim, essa é a alternativa que melhor vai atender a administração, mas a certeza dela, a validade dela, vai dar mais segurança para todos que estão envolvidos. E vai dar mais engajamento a todos que fazem parte do processo. Todos vão entender o real contexto em que elas estão inseridas. A decisão administrativa de licitar favorece a prosperidade da coletividade ou só contribui para o desperdício ou para a formação de gargalos que dificultam a vida de todos? A contratação pública induz padrões razoáveis de consumo e estilo saudável de vida? Vou dar um exemplo aqui que com certeza vai ser um tiro no pé, mas o tipo de ingrediente, o tipo de cardápio que se pensa na hora de oferecer um coffee break, por exemplo. Será que esse cardápio foi pensado de forma a valorizar os insumos, os ingredientes da região, frescos, que
que são mais habituados ao nosso dia a dia, que estão inseridos dentro de uma cadeia econômica regional sustentável, isso é uma prática sustentável e que muitas vezes ela está lá no looping, né, na roda viva da gestão pública, que não é considerada. E uma prática simples que pode já mudar uma consciência, já é uma mensagem que se passa. Todo ato, seja de gestão ou não, há uma mensagem ali embutida, há uma comunicação. E isso, além da finalidade em si daquele ato, há uma mensagem, há uma nova cultura que se instaura a partir daquela série de mensagens que foram passadas. E daqui a pouco é o servidor que está deixando de usar o copo descartável e trazendo sua caneca de casa. É o servidor que está mais atento ao consumo de água, que está cobrando a descarga com 2 acionamentos, do fluxo maior de água e do fluxo menor, por ações simples assim. É importante termos em mente que toda essa série de exigências não ataca o princípio da não restrição à competitividade. É importante. A partir do momento que a administração ela define, ela sabe onde ela quer chegar e define todas as características do objeto capaz de atender aquela sua necessidade e está segura disso, e isso precede de uma fundamentação, de uma motivação. É como se esse contrato recebesse uma luz branca de blindagem. Esse contrato está blindado contra qualquer questionamento de direcionamento, obedecendo essas premissas que eu acabei de falar. A administração sabe onde ela quer chegar, ela definiu tecnicamente as características do objeto capaz de atender a essa finalidade e toda característica que constituiu essa opção precede de uma motivação. Se essas etapas foram cumpridas, o contrato se encontra blindado. Ele está imune a qualquer questionamento de direcionamento. Mas, se eu coloquei uma especificação que poucas empresas atendem, eu não vou estar direcionando? Não. Descrever o objeto é restringir, é um exercício de restringir. Só que restringir para o bem. Restringir os produtos que atendem à necessidade da administração. Porque é ilógico que todas as canetas que existam no mercado atendam ao interesse da administração. Que todas as cadeiras que existem no mercado atenderão à necessidade da administração de prover esse auditório de mobília. Não, isso não é. Então, para dizer o não, a gente precisa trabalhar com a ideia de que especificação de objeto é restrição da competitividade, mas uma restrição sadia, uma restrição que serve o quê? A qualidade do gasto público, a qualidade da solução eleita para atender a necessidade da administração. Esse é o contexto. E se a qualidade, se a solução eleita para atender a necessidade da administração foi examinada sob a luz do critério da sustentabilidade ambiental, não há restrição. Se esses critérios de sustentabilidade ambiental couberam dentro de todos os princípios que aquela necessidade pública deve perseguir, que é o atendimento, que a solução para atender aquela necessidade pública deve perseguir, proposta mais vantajosa, critérios técnicos para essa definição, planejamento, ouvir o usuário, toda a sistemática de análise, e ela passou por esse teste, então não há restrição à competitividade. Porque só há restrição à competitividade quando a característica é impertinente ou irrelevante. É essa a condição. Esse é o contexto em que há restrição à competitividade. Quando a circunstância é impertinente ou irrelevante. Fora isso, não há restrição. Mesmo que se chegue a uma única possibilidade de fornecimento, uma única possibilidade de produto ou serviço. Se houve no processo demonstração de que é a única solução capaz de atender de forma eficiente a administração, não há restrição. Avaliação do ciclo de vida, que é
Um documento, na verdade, essa avaliação do ciclo de vida é um documento que pode ser produzido pela administração, que deve, na verdade, ser produzido pela administração, quando for fazer a sua escolha de especificação técnica dos bens disponíveis no mercado. Então, eu trago aqui algumas orientações de como deve ser pautada essa análise. Primeiro, a definição do objetivo e escopo. O que a administração pretende com aquela contratação? É economizar energia? É economizar dinheiro? É não ter solução de continuidade, como no caso de uma ambulância, ou no caso de uma viatura da polícia militar, que está alocada ali na atividade finalística das polícias? O que é que ela pretende com aquela contratação? Ou ela está disposta a sacrificar aquele bem por algum tempo em prol de uma economia maior? Contratar um carro ou um serviço de mecânico, por exemplo, de oficina, por uma ambulância ou por um ônibus de transporte escolar ou por uma viatura da polícia militar, tem contornos totalmente diferentes de contratar esse mesmo serviço para um veículo que atende às necessidades burocráticas do órgão, alocado ali para atender o transporte ali, que pode ser sacrificado um dia para a solução, para um dia de resposta, em prol de o quê? De um preço mais vantajoso. Quando se contrata um serviço de manutenção de um ar-condicionado de uma UTI, ou o próprio aparelho de ar-condicionado de uma UTI, a visão, a postura, o escopo é diferente de contratar para essa sala. Sem ar-condicionado, no estado de Rondônia, não tem cirurgia. Não tem, é impossível de fazer. Não importa se o hospital público ou privado. Não tem, a cirurgia é cancelada. E se é uma hora que o ar-condicionado fica sem funcionar, é uma hora inoperante aquela sala de cirurgia com todos os equipamentos e recursos humanos lá disponíveis desperdiçados e uma vida aguardando para ter uma solução. Aqui é diferente. Uma hora que fique, é possível suportar. Então, essa uma hora vale quanto para a administração? Isso tudo é convertido em cifras. E esse é o exercício de ponderar quanto aquela funcionalidade, aquela rapidez de resposta me custa e o quanto eu estou disponível a suportar para conseguir um preço mais barato, mais econômico. Análise do inventário, a segunda etapa da avaliação do ciclo de vida. O que é essa análise do inventário? A coleta de dados. Essa coleta de dados é muito importante que a administração se valha de informações produzidas por órgãos renomados e reconhecidos no ramo. Então, se ela vai pesquisar, por exemplo, peças de carro, ou formas de executar serviço de oficina, ou a compra de um aparelho de ar-condicionado, é importante que a administração se valha de estudos que já tenham sido feitos por órgãos reconhecidos no mercado, mas outra fonte de informação que é muito renegada, qual é? Uma fonte de informação que a administração despreza a vida inteira e paga muito caro por isso. A informação que ela mesma deveria ter, que ela mesma detém. Como? Nas contratações não sucedidas. Passa a estação após estação, muitas vezes aquele mau fornecedor é o mesmo, ano após ano, e a administração não entende, é uma incógnita em todos os setores, em todos os andares, em todas as portas, em todos os corredores. Por que aquele fornecedor continua lá? É a culpa da estação que não funciona, que não presta. O que acontece nesse caso? Ou aquele produto, aquela caneta que não funciona, aquela caneta que vem direto para o lixo. E é sempre a mesma marca que vence. Isso é culpa da licitação? Não. O único culpado nessa história eu poderia até dizer que a empresa é antiética, mas eu acho que mais culpado ainda que a empresa, que é antiética ao não agregar valor ao seu cliente, é a administração que renega a informação daquele contrato não sucedido. Daquela caneta que vai para o lixo, que você está comprando lixo. Como a administração admite comprar lixo, pagar pelo lixo, ainda tem um problema para si própria? O que ela vai fazer? Além de pagar por uma caneta que não presta e daí não ter a necessidade atendida,
ela está trazendo lixo para o seu ambiente. Depois tem que dar uma destinação final para esse lixo. É o cúmulo da insustentabilidade ambiental. Tudo porque não se vale dos históricos de contratações. E é muito simples, é muito simples. Tudo que é formalizado é legítimo. O que não é formalizado, infelizmente, perde a oportunidade de ser uma informação de grande valia para a administração. Avaliação do impacto. Fazer toda a contextualização, e aqui se valendo de profissionais da área também, de todos os impactos que aquela contratação pode gerar. Não somente no ambiente interno, mas também e principalmente no ambiente externo. Interpretação dos dados e resultados. A questão da normatização ambiental é bem simples, buscar normas que regulamentem os critérios de produção dos itens. Existem leis, às vezes, bastante até rigorosas que a gente desconhece, por exemplo, para descarte de pneu, pilha, lâmpada, e que, às vezes, a administração não se apropria disso para trazer para os seus editais. Às vezes eu fico me perguntando como a administração faz para descartar essas lâmpadas, se ela tem essa preocupação de exigir a logística reversa, que é a obrigação do fornecedor de recolher esse item e dar a destinação correta. Porque isso é um veneno para o meio ambiente. Uma lâmpada dessa jogada no lixo comum, uma pilha, isopor, algo até então era inocente, né? Já se tornou um problema. Então, são essas aqui as orientações legislativas mais relevantes que eu registro para vocês, do decreto 7746, sobre o qual nós já falamos, e esse guia prático de licitações sustentáveis da CGU, Consultoria Jurídica do Estado de São Paulo, órgão ligado lá à CGU, que é também bastante interessante. Ele traz casos concretos e exigências que podem ser inseridas para vários casos. De modo geral, não é possível aplicar exigências de critérios ambientais à fase habilitatória. De modo geral, não é possível. Todas as exigências que a administração está autorizada a fazer por lei e pela doutrina para assegurar esse sistema de ecologicamente correto, elas praticamente todas se concentram na fase de especificação do objeto e na fase de exigências contratuais da prestadora de serviço. São esses os nichos onde a administração tem liberdade, tem discricionariedade para atuar e garantir esses nossos princípios. Estudo de habilidade econômica, social e ambiental sempre presentes no edital. E aqui é uma parte importante, a análise da razoabilidade dos preços. Os custos implícitos, explícitos, diretos e indiretos. Todos esses devem compor a análise de viabilidade econômica pela administração. Das maiores origens e impactos possíveis. Ambiental, ecológico, social, também é muito importante, nenhum deles pode ficar de fora. E a busca da verdadeira satisfação do propósito da licitação, que é todos esses elementos compõem o propósito da licitação. O menor preço, que é a economicidade, mas ele sozinho não exprime o que é a proposta mais vantajosa. O princípio da proposta mais vantajosa é a agregação desses dois elementos aqui. O menor preço aliado à qualidade. Mas o que é qualidade? Qualidade em si é algo subjetivo, mas quem vai definir o que é qualidade é a especificação do objeto que é feito pela administração no edital, pela referência. O fornecedor que se disponha a atender, que comprove atender aquelas especificações, ele naturalmente, automaticamente, atendeu o princípio da eficiência e da qualidade. A isonomia e o desenvolvimento sustentável. Aqui, na fase da execução do contrato, que pode se exigir logística reversa, plano de gestão de resíduos sólidos líquidos, equipamentos específicos, como eu comentei com vocês, a questão do aspirador de pó, que faça menos ruído, que tenha eficiência energética, prova de experiência anterior no trato das implicações ambientais da contratação. Isso vale para a licitação. Aqui vale para casos, por exemplo, construir uma ponte em uma área que tenha um
córrego que não pode ser poluído, então a empresa comprova que já tenha tido anteriormente experiência com preocupações dessa natureza. Fiscalização contratual da mão de obra e dos bens fornecidos, e uso racional e sem desperdício. Sempre pensar previamente em gerar menos resíduos e conferir a destinação ambiental adequada do que é gerado. Resíduos recicláveis e não recicláveis, nós já falamos a respeito, princípio da eficiência, e aqui um cuidado que as exigências contratuais de teor de execução contratual sejam elaboradas sempre na perspectiva do que a administração pode fiscalizar. Se o serviço é executado no terreno da administração, é muito mais fácil para ela fiscalizar. Se é um serviço remoto, não tem nenhuma condição de ficar exigindo esses critérios, a administração não vai ter o braço dela para fiscalizar, fica letra morta no contrato. E a boa prática é a formação de banco de marcas positivo e negativo, que nós começamos a falar disso aqui, quando falamos da informação da administração. Com base nessas informações que ela tem de contratos anteriores, a administração não só pode, como deveria montar o seu banco de marcas. Tem a lista branca e a lista negra. Como que funcionam essas listas? A lista negra são produtos que a administração já adquiriu e que não atenderam a necessidade. Isso tudo tem que ser muito registrado, tem que ser comprovado, tem que ser catalogado, tem que ser montado um processo para que a empresa também compareça nesse processo, podendo fazer contraprova, obviamente, mas superado esse processo, essa marca ela ganha o privilégio de fazer parte de uma lista negra, que a administração, com base nesse estudo que foi feito, ela pode, no edital, vedar o conhecimento dessas marcas, com base nessa experiência anterior que ela já teve. Isso é possível. Alguns órgãos fazem de forma bastante próspera adotam essa prática. E o contrário também, de marcas positivas que tiveram um bom desempenho no âmbito da administração e que sirvam como referência, não que só vá contratar aquelas, de jeito nenhum, mas que sirva como referência para o licitante no momento da licitação. Então, essas aqui, a administração tem uma boa experiência com elas e elas atendem. Outra pode? Pode, vai ser avaliada e se não atender, vai passar a compor a lista negativa. Então, isso é uma medida simples. Isso funciona muito com merenda escolar. Às vezes, o município compra biscoito, produtos mais industrializados e que viram lixo, que as crianças não consomem. E que todo ano ganha mesmo, a empresa fornece aquela mesma marca e tal. A administração fica sem saber o que fazer. É uma forma bastante interessante de fazer. Aqui só uns exemplos, eu estou finalizando, uns exemplos de casos, porque o do papel em especial foi um dos bens que a administração pública federal mais comprou utilizando critérios de sustentabilidade. E além dos critérios de sustentabilidade, existem outras formas de reduzir o consumo e de adotar práticas ambientalmente corretas quando o assunto é papel. E o mais interessante, pelo qual eu orgulho bastante, é que várias delas o nosso Tribunal de Contas tem adotado. Algumas já não mais por conta de sobreposição de outras, mas olha, impressão frente e verso. O nosso tribunal adota ainda e vai deixar de adotar por conta do processo eletrônico em breve, mas foi o pioneiro, pelo menos aqui na administração pública do Estado de Rondônia, foi o primeiro a adotar. Depois eu vi outros órgãos, que a Supel, muito edital também, passou a adotar esse método, mas o nosso foi o primeiro. Inclusive a questão foi regulamentada, essa resolução aqui, 86, de 2012, instituiu esse hábito de impressão frente e verso dos nossos documentos. Uma medida extremamente positiva e reconhecida, no contexto geral, como uma boa medida ambientalmente correta. Substituição por tramitação eletrônica, nós já estamos com o nosso TCE também. Substituição do tipo de fonte utilizada. Eu encontrei essa marca aqui, Ecofonte, é um software, uma ferramenta que está disponível no mercado a preço bastante acessível, que é um tipo de fonte que não é do Word, não foi uma fonte desenvolvida para gastar
ela tem um formato que consome menos tinta. E é possível de comprar ela na internet, custa um preço muito interessante mesmo. E vários órgãos da Administração Pública Federal utilizam. Pode ser uma excelente ferramenta para economizar toner também. E reutilizar impressões inservíveis como rascunho. Isso aí bastante gente faz. A questão do copo descartável, eu achei duas iniciativas bem interessantes por aí nas empresas. Uma que é sobre uma tentativa de sensibilização, né, do Pense Verde. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Adote uma caneca no trabalho. Se você usa 3 copinhos por dia, vai economizar 700 copos por ano e ainda irá ajudar no meio. Cada pessoa consome, se caso ela utilize 3 copos descartáveis por dia, que é bem factível, ela utiliza ao longo do ano 700 copos descartáveis. Imaginem isso projetado para a realidade de administração com suas centenas, dos milhares de servidores. E aí essa iniciativa do Sebrae, que é Canexi, uma mistura do uso da caneca com o Comunique-se, um convite para se comunicar por meio da caneca. Então as pessoas fizeram caricaturas delas mesmas, ou contrataram alguém para fazer, e aí o órgão pagou a impressão desse desenho, dessa caricatura, na caneca da pessoa. Então é uma iniciativa bem interessante para incentivar e convidá-los, né, a trazer sua caneca de casa e deixar o copo descartável. E bem rapidamente, vocês terem uma ideia do quão incipiente, do quão pouco fomentado está esse assunto em âmbito geral, para ninguém aqui ficar desesperado, puxa, meu órgão, eu não faço nada disso e agora estou sozinho. Não está. O governo federal, que é o propulsor dessa política, é o que primeiro saiu à frente para regulamentar, para incentivar, e com campanhas e tudo. Em 2014, de todo o valor gasto de licitação, não chegou a gastar nem 1% em licitações sustentáveis. O índice ficou em 0,063%. Isso porque no ano anterior foi de 0,59%. Aqui o crescimento das compras sustentáveis. 2013 foi regresso que o governo federal teve em relação ao ano anterior. E 2014 também. Somente aqui, em 2014, exatamente, no ano passado, houve regresso em relação ao exercício anterior. Outros anos aumentou porque estava muito no começo. Aqui é o total, são os bens mais adquiridos nesse contexto de compras sustentáveis. O líder é o papel, com certificados, reciclagem, processo de produção ambientalmente correto. Aparelho de ar-condicionado, em segundo lugar, 6 milhões, papel foi quase 13. Aparelho de ar-condicionado, 6 milhões. Microcomputador, 5. Automóvel, quase 2. Detergente e outros materiais, totalizando quase 40 milhões somente de gastos ano passado com estações sustentáveis. Aqui o termo de percentual, né? O papel recebeu o maior percentual com 33%. O resultado com detergente, né? Uma coisa tão baratinha, me surpreendeu bastante o detergente parecendo à vista. E esse é o encerramento aqui da flor da sustentabilidade. A gente não precisa de todas as pétalas dela, mas são aqui as várias vertentes, os vários contextos de posicionamento ético, educacional, de postura, de fomentador de ideias, de discussão que nós podemos adotar para preservar e privilegiar, prestigiar esse princípio da sustentabilidade ambiental. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Agradeço muito a atenção de todos. A sala cheia até o final da manhã. Muito prestigiada a participação de todo mundo. Estou disponível para tirar dúvidas de vocês, para o debate.